Olá, Ângelo, tudo bom? Boa Olá, noite. Léo, tudo bem? Como é que tá você? Tudo tranquilo. Bem-vindo à nossa live semanal. Como é que está sendo o seu dia? Ótimo, graças a Deus. Estamos aqui já começando a voltar às atividades, vamos chamar de normais ou novo normal, como você queira. Já indo a alguns clientes. Ótimo dia. Sensacional. A cidade está aos pouquinhos, o shopping center já aberto. Tomara que a gente consiga entrar na fase 2 logo mais. Estive na Avenida 7 hoje, o shopping center sexta-feira para ver como estava. Aos poucos o comércio vai voltar a engatear. As pessoas têm que tomar os devidos cuidados, né? Mas eu estava contando Com uma situação. certeza. Logo no começo da pandemia, talvez com 15, 30 dias, o pessoal que entrega o gás, eu moro em casa, o pessoal do gás passa aqui na porta, álcool gel na mão, a maquininha sempre limpa, enfim, avisavam para a gente que o botijão tinha sido higienizado, né? Então, com os devidos cuidados, a gente vai sobreviver a isso daí. E eu, pelo menos, tenho a consciência de que todo mundo vai pegar esse vírus mais cedo ou mais tarde. Hoje, mesmo pela manhã, eu conversava com uma pessoa nesse cliente nosso, que eu digo, ué, você estava sumida? Ela disse, não, eu estava afastada porque meu pai pegou o coronavírus. E que idade ele tem? Está perto de 70. Eu disse, tranquilo com ele, ele nem sentiu nada. Ele ia voltar para o interior e lá tem uma barreira sanitária. Para ele entrar, teria que ter o teste, né, do Covid Da negativo. Quando temperatura. ele fez o teste, deu positivo. Então, quer dizer, ele foi assintomático, uma pessoa de quase 70 anos. Então, depende realmente da resistência de cada um, se você vai ter isso em um grau mais comprometido ou não. Infelizmente, eu, por exemplo, perdi um grande, querido amigo de infância com 58 anos de idade. Né? Mas isso acontece. Então, a gente tem situações que, de um lado, a pessoa nem sabe que teve, outros têm como se fosse nem uma gripezinha muito simples, e outros, infelizmente, né, estão Tem a partindo. ver com predisposição a algumas doenças, tem a ver com imunidade. O filho de um advogado nosso, ele teve, mora em São Paulo, até conhecido no mundo artístico, ele teve, e foi para UTI, passou mal, mas mal mesmo. Levou um bom tempo para conseguir se recuperar, um bom tempo para conseguir voltar ativa. Você me lembrou agora de um artigo que eu li, em janeiro talvez, foi uma entrevista com um pesquisador, eu acho que foi de Harvard, e dizia que ele tinha feito um estudo analítico e mostrava que, pelos números deles, estatísticos, 70% da população mundial iria pegar o vírus. Ele foi ridicularizado na época. Todo mundo riu dele, a Alemanha riu dele, o Brasil riu dele, Estados Unidos riram dele, chamaram ele de ignorante. Ó, quem deu. Afinal, ele estava certo, e o resto do mundo errado. Realmente, acho que a quantidade de. Se a gente fizer um teste depois, vai ser que nem o vírus da gripe, todo mundo já teve. Vai pegar, mais cedo ou mais tarde. É isso aí que ele está Vai. falando mesmo. E me lembrei aqui uma frase, na hora que você estava conversando isso, uma frase de Mahatma Gandhi, né, que ele diz assim, primeiro eles lhe menosprezam, depois eles riem de vocês, Sim, depois ele lhe conheço a frase. combate, aí você vai lá e vence. Então é mais ou menos isso. As pessoas estão sempre com algum argumento do contra, mas vida que segue, com fé em Deus vai dar tudo certo. Pois é. É, Vamos lá. A gente já está com 9 pessoas. Tem gente aqui que eu acho que você conhece, Fefa Sintra, Cláudio Costa, talvez você conheça alguns deles. Perfacito é meu amigo Vamos de ver que. infância, meu espectador número um. Todas as nossas lives ele está aí. Nandão, um beijo. Você é meu Maravilha. irmão, Diana Veiga também, deve ser parente filha, sua. minha filha. Filha sua, Paulo Magalhães, bem-vindos a todos. Beto Veiga também. Já estamos com uma quantidade boa de pessoas, então vamos iniciar. Bem-vindos a mais uma live da Já Bahia. Depois de termos debutado com nossos 15 anos de existência na Bahia, a gente volta às lives semanais nas segundas e quintas, se eu não me engano. Hoje a gente vai falar com Ângelo Veiga, vasta experiência no mundo empresarial baiano, brasileiro, com passagem por vários institutos, inclusive a Fundação Odebrecht, onde ele auxiliou alguns projetos de empreendedorismo de jovens e alguns jovens adultos, digamos assim, melhor dito, para deixar claro.
Veiga tem formação na UFBA de administração, um curso renomado, reconhecido no Brasil inteiro. Ele é coach formado pelo ICI e é sócio fundador do Instituto Planos, com atuação nacional e internacional. Depois você conta para a gente um pouco, Ângelo, o que é que faz o Planos, como é que vocês trabalham e como é que vocês encaixam nesse mundo de empreendedorismo e de negócios, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Tem uma formação humanística muito forte, além da técnica empresarial, e consulta empresas e fundações no desenvolver de capacidades e condições empreendedorísticas das pessoas, ligado também, obviamente, à sua formação de coaching. Ângelo, bem-vindo. Bem-vindo a mais uma live com a gente. É um prazer estar conversando com você hoje. Um instituto, uma associação, uma ONG que está ligada diretamente a desenvolver habilidades empreendedorísticas, financeiras, de conhecimentos para o futuro das jovens mentes do nosso país, no mundo inteiro. Eu conversei com você antes, você me contou um pouco sobre seu passado, sobre alguns projetos que você teve juntamente com a Fundação Odebrecht, tanto aqui na Bahia quanto na Paraíba e alguns outros locais, no intuito de desenvolver um pouco mais as mentes das crianças e de tirar essas crianças dessa situação de atravanco, de não ação, não a não ação confuciana, mas a não ação de fato de aquela sociedade de nem trabalha, nem estuda e fica naquela mente parada, e mudar o mindset deles para um avanço, uma progressão ao futuro. Como foi essa experiência sua com a Odebrecht? Como foi essa experiência tanto aqui na Bahia como você teve fora? Quais são como é que você enxergava essa mentalidade, esse mindset, essa habilidade de empreender do brasileiro hoje em dia e das nossas crianças, ou dos nossos jovens? Então, a Junior Achievement Bahia está completando 15 anos e, coincidentemente, o Instituto Planos também está completando 15 anos de existência, né? A empresa originária que foi criada aqui depois, em 2005, nós adotamos a marca Instituto Planos, tem 20 anos, então são 20 anos de consultoria, 15 anos com a marca Instituto Planos. Logo no início da nossa atividade de consultoria, eu havia voltado do Rio de Janeiro, eu participei lá da privatização do Metrô Rio, em 98, foi uma experiência assim, fantástica. Você vê uma empresa pública que operava com 3.600 colaboradores, né? Depois da privatização, ela passou a operar com 1.500 e com resultados fantásticos. Mas, quando eu voltei do Rio, eu resolvi abrir uma empresa de consultoria e, com pouco tempo que eu estava aqui em Salvador, eu recebi o convite para ir trabalhar na Fundação Odebrecht. Eu havia trabalhado com o Dr. Norberto, na época, em Irmã Dulce, quando ele, como presidente do conselho, assumiu as obras sociais de Irmã Dulce. Quando ela faleceu, para profissionalizar, mantendo a missão da irmã, lá eu conheci o Antônio Carlos Viardi, uma das pessoas mais brilhantes, das mentes mais brilhantes que eu conheci, que desenvolveu grande parte desse projeto que chamava-se Aliança com o Adolescente para o Desenvolvimento do Nordeste. Ele era calcado em 3 pilares, era o desenvolvimento de capital social, capital humano e capital produtivo simultaneamente. Para desenvolver, né, o capital humano, nós criamos as chamadas casas familiares, que é uma pedagogia francesa chamada pedagogia da alternância, onde os alunos, né, todos adolescentes na época, eles ainda estavam no 2º grau, o equivalente ao 2º grau, eles iam para as casas familiares. Então a gente teve a casa familiar rural em Igrapiúna, em Tancredo Neves, tivemos a casa familiar do Mal e a casa familiar agroflorestal. Esse projeto, como eu falei, os alunos iam e ficavam uma semana internados e depois eles voltavam para suas propriedades para poderem trabalhar lá. E quando eles voltavam para suas propriedades agrícolas ou aqueles que é atividade pesqueira, os professores eles iam funcionar como monitores nas propriedades deles ou nas atividades produtivas que eles estavam. E isso deu super certo. Então, nós vimos vários meninos, né, adolescentes na época, que iniciaram nesse projeto da Aliança com o Adolescente,
se transformarem hoje, isso já tem 20 anos praticamente, hoje muitos deles são dirigentes de empresas, dirigentes de instituições sem fins lucrativos. Enfim, foi um projeto assim belíssimo. E o que a gente vê é de que quando você estimula devidamente o jovem, ele com a preparação adequada, esse empreendedorismo que é nato do brasileiro, ele realmente aflora. Nós tivemos experiências fantásticas lá, porque esse projeto da Aliança com o Adolescente, ele funcionava em 3 estados. No sul do Ceará, numa cidade chamada região do Mélio Jaguaribe, em Pernambuco, entre a zona da mata e o agreste pernambucano, numa região chamada Glória do Goitá, e aqui no Baixo Sul da Bahia, que compreendia todos os municípios do Baixo Sul, começando em Valença, indo até Maraú. Então, o que nós vimos de jovens sendo transformados é impressionante. Então, essa foi uma experiência assim, fantástica, mas quando você consegue aliar isso, Leonardo, desenvolvimento de capital humano, social e produtivo, ele tem que ver que ele vai ter um plano de vida e carreira. Ele não pode fazer aquilo só para aprender por aprender. Ele aprende um ofício que ele vê como é que aquilo vai ser aplicado no futuro e como é que aquilo vai transformar não só a vida dele, como a vida das famílias deles. Isso foi assim vamos dizer, o start da nossa jornada aí nessa área do empreendedorismo juvenil, foi nesse projeto da Aliança com Adolescentes para o Desenvolvimento do Nordeste. Foi capitaneado pela Fundação Odebrecht, como eu disse, em parceria com o Instituto Ayrton Senna, com a área social do BNDES, a Fundação Kellogg e a área social do SEBRAE. Então, o SEBRAE Nacional como parceiro. SEBRAE Nacional. SEBRAE Nacional representado pelos SEBRAEs estaduais, no caso de Pernambuco, Bahia e Ceará. Aliás, o Instituto Kellogg está sempre muito presente na educação brasileira em uma série de projetos sociais. Eu não tenho visto nos últimos anos, mas ele costuma trabalhar sempre no backstage, digamos assim, sem aparecer muito, mas é bem ativo, não é isso? Isso, a Fundação Kellogg, você tem uma ideia, é a maior fundação privada do mundo. E eles eram realmente muito atuantes na área educativa. Esse projeto encheu os olhos deles, encheu tanto até que isso abrangeu até o BNDES. O BNDES aportou recursos significativos agora, de um profissionalismo. Todos os técnicos do BNDES merecem, assim, todos os elogios que você puder imaginar, porque é um corpo técnico realmente fantástico. E eles contribuíram bastante no desenvolvimento do capital produtivo desse projeto. Porque nós tínhamos, de um lado, a Casa Familiar Rural, nós tínhamos, do outro lado, as instituições que eram as cooperativas, que você produzia para poder vender, né? Onde os cooperados, via de regra, eram os pais desses alunos. E você ainda tinha o capital social sendo desenvolvido com diversas instituições para os direitos básicos. Imagine você que no Baixo Sul, grande parcela da população não tinha nem o seu registro civil, identidade, as mínimas coisas. Então, foi criado lá na época o IDES, que era o Instituto de Desenvolvimento do Baixo Sul, e foi criado também um outro instituto em Tancredo Neves, que agora me falha o nome, que ele era para cuidar de documentação civil básica, intermediação de conflitos, e isso deu resultados significativos. Porque quando você apoia não só o jovem, mas também a família do jovem, aquele espírito empreendedor, ele realmente aflora. E eles devidamente motivados, com base nessa tecnologia empresarial que nós levamos para eles sabiam construir, primeiro, o seu próprio plano de vida e carreira, para que cada um fosse o que nós chamamos de ser um agente do seu próprio destino. Então, fosse na iniciativa privada, fosse amanhã ele sendo um colaborador na área pública, seja ele até sendo um empreendedor próprio. Então, o cidadão sabe o que vai fazer da vida dele. Vocês levaram para os jovens, na parte teórica, algo da TEL também? Sim. Sim, na época... Que, aliás, é uma tecnologia que eu acho que precisaria ser mais bem estudada aqui na Bahia. Com certeza, Léo, com certeza. A tecnologia empresarial Odebrecht, ela nasce, né, de Dr. Norberto, ela não foi uma teoria que foi para ser testada. É o contrário. A TEL é uma tecnologia que é a conceituação de uma prática. Então, aquilo que o Dr. Norberto aprendeu na vida empresarial dele, ele sistematizou. Para a área social, essa pessoa que eu falei para você, chamado Antônio Carlos Viardi, ele adaptou a tecnologia empresarial para a área social, porque tem peculiaridades diferentes. Por exemplo, na área empresarial você tem o cliente.
Na área social, você tem a figura do beneficiário. Eles são igualmente importantes, mas são figuras diferentes, você tem que dar tratamentos diferentes. Então, ela foi adaptada e o doutor Norberto doou isso para todas essas instituições que quisessem utilizar, chamada Tecnologia Empresarial Social da Aliança, TESA. E isso foi levado, mas você está certo que a base realmente foi a tecnologia empresarial da Brecht, onde prega o quê? O espírito de servir, prega a sua autonomia, a delegação, o planejamento e a execução com responsabilidade. Disciplina acima de tudo, para que você consiga consolidar a confiança entre as partes e essa confiança cada vez se aprofunda mais. Então, a disciplina gerando respeito entre as partes que consolida e aprofunda a confiança. Essa era a base conceitual que nós levamos para esses jovens. Pra você ter uma ideia, no primeiro ano que nós lançamos esse projeto lá em Pernambuco, lá em Glória do Goitá, a instituição lá, a ONG que cuidava desse projeto, chama-se CERTA, Serviço Alternativo, Serviço de Tecnologia Alternativa, CERTA. No primeiro ano, os líderes lá, a gente teve que ir batendo de porta em porta nas casas de Glória do Goitá, nas escolas, para conseguir alunos, porque as pessoas não queriam ir, aquilo era uma coisa estranha, você ir ter aulas práticas, imagine, você aprender a teoria com um professor e depois ter uma aula prática de campo ali do seu lado. Isso arrepiava eles. Pois bem, conseguimos fechar a primeira turma. No segundo ano, tinha uma fila no quarteirão de alunos querendo entrar. Então, você vê que quando um projeto ele é bem sucedido, como isso se espalha no seio da sociedade. E uma coisa eu lhe garanto, projetos sociais de excelência existem inúmeros no Brasil. O que a gente, como o da Junior Achievement, o que a gente precisa é dar escala a isso. Então, não precisa reinventar a roda, não. Tem coisas boas demais aí, seja em que área for. Se você vai para a área social, por exemplo, eu que participei da reestruturação das obras de Irmã Dulce, lá, um dos conselheiros era o doutor Aloysio Campos da Paz, que foi o fundador do Hospital Sara Kubitschek, que chama-se Associação das Pioneiras Sociais do Brasil. Quem é que não conhece o Hospital Sara Kubitschek como área de excelência? Aí eu lhe pergunto, por que isso não é replicado no Brasil? As obras sociais de Irmã Dulce, que é uma coisa de maior excelência do que eles, por que isso não é replicado no Brasil? A Junior Achievement, por que a gente não consegue dar escala a isso no Brasil? Gente, as receitas estão prontas aí. Basta a gente pegar e saber fazer isso. Alguém está dizendo aqui, sensibilizar os stakeholders. Absolutamente, a Lô Freire. Absolutamente certo. Tem que sensibilizar as partes envolvidas, principalmente o que nós chamamos de investidores sociais. Com certeza. E, inclusive, você comentando agora da TEL, uma coisa importante da TEL que eu escutei na sua frase o tempo todo, além de disciplina, de responsabilidade e tal, é o empoderamento. É uma parte curiosa. Eu lembro que durante as audiências, as entrevistas que Marcelo Odebrecht deu recentemente, ele costumava constantemente se referir ao empresário, quando era, na verdade, o diretor do Odebrecht. É aquela ideia de você empoderar a pessoa para que ela seja dono do seu próprio negócio, do negócio que não é dele, mas que ele venha gerir aquilo como se fosse o negócio dele. Perfeito. E é o que você fez com as crianças lá, pelo que eu entendi, na Paraíba, aqui no interior da Bahia, com a Fundação Odebrecht e através desse programa, para que elas se sentissem donas das pessoas e passassem a ajudar a própria sociedade. E como foi? Duas perguntas. Uma, como era a seleção dessas crianças? Existe um ímpeto empreendedor? Existe, quer dizer, todo mundo é empreendedor de um modo, mas a experiência tem mostrado que tem aquelas pessoas que gostam de, entre aspas, se acomodar. Não se acomodar, mas querem ter aquela carreira de que eles sabem que com 5 anos chegaram aqui, com 10 anos chegaram aqui, com 15 chegaram aqui, com os 20, 30 estão aposentados, mas tem uma coisa linear. E tem aquelas pessoas que gostam de altos e baixos, mas o risco de poder ter uma recompensa maior. Existe isso? É uma percepção equivocada minha? E como foi essa seleção dessas crianças que você fez para participar de um projeto tão bem elaborado, com um treinamento e um pensamento e investimento tão grande desse? Como eu lhe disse, no primeiro ano do projeto da Aliança, não teve nem seleção, a gente teve que catar, a gente teve que convencer os pais a deixá-los virem para o projeto.
Depois também não havia seleção, havia simplesmente uma matrícula por ordem de chegada. A gente não fazia nenhum tipo de seleção, de prova, nada disso. Aqueles que queriam se ingressar no programa, eles iam. Você me perguntou sobre a Paraíba. Na Paraíba aconteceu uma coisa muito interessante. O Sebrae Paraíba, vendo um projeto que foi implantado em Pernambuco, nos pediu para levar esse mesmo projeto para Paraíba, que o Sebrae iria capitanear isso. E nós fomos. Na época foi a Silvana Campos, né, que era a nossa colega aqui na Odebrecht, foi quem liderou esse projeto lá. E o Luiz Alberto Amorim, que era o diretor do Sebrae, ele me pediu para fazer o lançamento desse programa numa das cidades do Cariri, agora eu não me lembro exatamente qual foi. Mas, enfim. E ele reuniu os prefeitos dos 31 municípios do Cariri paraibano, secretários, e tinham lá umas 200 alunos. E ele perguntou assim, Ângelo, você vem fazer o lançamento do programa? Eu digo, vou sim, maior prazer. Aí fiz o seguinte, fui em Pernambuco, peguei 2 jovens, Rejane, uma menina que na época tinha 15, 16 anos, e o rapaz, eu esqueço o nome dele agora. Peguei os 2 e levei. Aí quando cheguei lá com os jovens, né, Luiz Alberto disse, quem são esses aqui? Eu digo, os que vão apresentar o programa. Não é você que vai apresentar o programa, não, eu disse, não, são eles. Esses jovens que no início não conseguiam olhar nos olhos da gente quando a gente fazia uma reunião, pegaram o microfone e na frente de mais de 200 pessoas, na frente de prefeitos, de secretários municipais, contaram toda a vida deles, contaram a evolução que eles tiveram, contaram como aquilo seria importante para aqueles jovens que ali estavam, sensibilizando-os realmente. Você tem que mobilizar e sensibilizar. Essas são 2 regras básicas de projetos na área social. Mobilizar e sensibilizar. Então, é impressionante a adesão que houve no programa, porque foi muito melhor do que se Ângelo tivesse chegado lá, que era um adulto, né, coroa lá, vamos dizer assim, falando para uma opção de jovem. Mas 2 jovens contando como é que as vidas dele foram modificadas, foi assim algo que eu não vou esquecer nunca em minha vida. Então, desses jovens, por exemplo, essa menina Rejane que eu falei, ela foi um caso, ela foi um case realmente de sucesso dentro desse programa. E aí a gente vê que dentro daquilo que você perguntou, da diversidade de pessoas, nem sempre o líder é aquele sujeito, uhul, legal, alegre, nem sempre. Essa menina Rejane, ela era a mais quietinha da sala. E um belo dia, na aula prática, eles tinham as aulas de sala de aula e tinha uma aula prática, como eu falei, numa área agrícola que ficava no entorno da escola. Um dia a Rejane virou para Moura, que era o coordenador lá, e disse, seu Moura, eu posso trazer minha irmã para assistir a aula prática aqui? Moura disse, pode, minha filha, sem problema nenhum. Ela trouxe a irmã. Aí depois ela virou para Moura e disse, seu Moura, o senhor se incomoda que eu traga meu pai para ver as aulas práticas e minha irmã? Não, minha filha, pode trazer, com o maior prazer. Ela começou a levar o pai. E Moura ficou curioso e resolveu ir na propriedade deles, que ficava coisa assim de 10, 15 quilômetros da sede da instituição do CERTA. Quando Moura chegou lá, Léo, essa menina tinha feito uma revolução na propriedade. Você não falou da TEL? Ela criou centros de resultados. Então, tinha uma irmã que cuidava de caprino-ovinocultura. Tinha uma irmã que cuidava da plantação de araruta. Tinha outra que cuidava da plantaçãozinha de cana-de-açúcar. Tinha outra que cuidava do gado. Ela fez uma revolução. Os vizinhos... Maravilha! Rapaz, é impressionante. Os vizinhos ficavam assim com um terreno em desnível. Ela ensinou os vizinhos a fazer curvas de nível para não fazer erosão no terreno dela. Então, ajudou os vizinhos e ajudou ela. Ela montou uma barraquinha, uma tenda lá, assim, coisinha de palha, e à noite ela ensinava para os vizinhos o que ela aprendeu na aula de campo. Então, você veja que líder fantástica era essa menina. No entanto, ela era calma, quietinha, mas se revelou uma líder fantástica. Tivemos outros também. Hoje tem um que é secretário lá em Tuberá. Acho que é o Emanuel. Então, gente, você vai encontrar assim, as pessoas se revelam. Os mais diversos perfis, e quando devidamente motivados, é impressionante como você vê aquele jovem desaflorado. A Lorena você acabou... Tem notícia como está a Regiane hoje? Não, infelizmente, não tenho, Lorena. Você acabou de responder algo que eu ia perguntar. Como é que funcionava
como é que essas crianças lidaram, que é uma experiência que nós temos muito, elas saem da sala de aula e às vezes acabam ajudando seus pais, que às vezes tem um, não sei, um negócio na esquina, um carrinho de cachorro-quente ou de pipoca, e melhora o negócio dos pais com técnicas que vai aprender na sala de aula. Então, era a minha pergunta, se houve esse retorno, você citou de um trabalho que tinha participação direta de cooperativas, se eles retornaram para a cooperativa, não sei, transformaram a cooperativa mais forte. O Brasil tem uma experiência de cooperativa um pouco distinta, digamos, da experiência italiana e de alguns outros países. Há uma guerra muito forte entre um cooperado e outro, não há união como existe no sul do país para criar um produto único e, digamos, atingir mercados mais fortes, exportar. Houve algum caso desse que eles conseguiram diluir um pouco mais um conflito de agência ou algo do tipo para que eles avançassem a partir do empreendedorismo nato deles, da liderança nata dessa garota e do que aprendeu também na sala de aula? Aquele empurrão que era necessário para que a coisa evoluísse e se tornasse um grande sucesso? Além desse que você acabou de falar, claro. Sim, houve diversos casos. Uma situação interessante é o seguinte, o cooperativismo é uma das formas mais antigas de associação empresarial. E, diferentemente do que muita gente pensa, né, as cooperativas elas não fazem parte do terceiro setor, que são das instituições sem fins lucrativos. As cooperativas têm fins lucrativos e vale, né, a máxima de que mais ganha quem mais trabalha. Se você é um cooperado, você vai ganhar mais quanto mais você produzir para a cooperativa. A nossa experiência mostrou a dificuldade que é você passar essa mentalidade para a gente, principalmente sem instrução. Eles queriam ter nas cooperativas algo que os beneficiasse, como se eu ficasse aqui sem fazer nada e eu tenho que dividir aquilo. Quando o cidadão muitas vezes não sabia que ele sendo dono da cooperativa, ele tendo uma cota parte na cooperativa, ele era responsável pelos resultados que estão ali. Se der lucro, ele divide, se der prejuízo, ele tem que arcar, tirar o dinheiro do bolsinho dele e colocar lá dentro. Eles nem tinham conhecimento disso. Então, muitas cooperativas foram criadas aí mundo afora, Brasil afora, onde as pessoas não têm essa consciência. Nós só conseguimos reverter essa situação quando nós levamos para lá um cidadão com uma vasta experiência em cooperativa do Paraná, que ele veio, chamado Carlos Claro. E o trabalho de Carlos foi muito mais de psicologia do que de organização. Então, a parte produtiva estava organizada, a parte financeira estava organizada, mas o envolvimento dos cooperados não acontecia. E como é que a gente conseguiu, muitas vezes, sensibilizar esses cooperados? Através dos filhos. Então, que sensacional. Entendeu? O pai vendo aquela situação. Aquilo que eu falei para você, era a combinação de 3 capitais. É o capital humano, você desenvolvendo o jovem aqui, e desenvolvendo simultaneamente também o pai. O capital produtivo, o cidadão conseguindo ter renda justa e trabalho digno. E você tem o terceiro, que é o capital social. Se não consegue fazer o entrelaçamento dessas 3 áreas, você não vai ter sucesso num projeto social. Então, nas cooperativas, nós conseguimos ter sucesso quando trouxemos alguém que conseguiu mobilizar os cooperados e sensibilizá-los e eles entenderem que aquilo era deles. Então, houve realmente um trabalho muito forte, muito intenso nisso, para que a gente pudesse deslanchar. Uma vez eu estava viajando, e aí eu peguei um táxi no aeroporto, né, de uma cooperativa. E eu fiquei pensando, por que as cooperativas de aeroporto sempre dão certo? Você já viu alguma cooperativa de aeroporto fechar? Não fecha. Mesmo depois de Uber, né? Mesmo depois dos táxis podendo estar no aeroporto, elas continuam lá firmes e fortes. Então, o que acontece? Ela tem cliente. O cliente está ali na porta. 2, o cooperado recebe uma boa remuneração. 3, ele tem liquidez. Ou seja, ele recebe no dia seguinte praticamente o que ele realizou no dia anterior. E 4, ele tem uma estrutura mínima com um custo fixo baixíssimo, que ele sabe que ele está gastando o mínimo e tem um retorno para isso. Então, a receita para a cooperativa está nisso. Você tem que ter clientes bons, você tem que ter liquidez, você tem que ter uma estrutura fixa mínima que não onere o cooperado. Então, esse era o tripé que a gente precisava organizar lá. Mas, antes disso, a gente precisou sensibilizar e mobilizar os cooperados, que foi um trabalho belíssimo que o Carlos Claro fez lá. Então, agora, o que você perguntou foi fundamental. Quando o cidadão, o cooperado, via
o filho dele dando certo e sabendo que ele ia produzir para levar para a cooperativa e que essa cooperativa iria ajudar na vida dele também, você fecha todo o ciclo. O que você me leva essa parte do trabalho de Carlos no quesito psicológico das cooperativas me leva a uma falha que às vezes me parece, a gente tem muito falado em falhas de ensino básico das escolas, falha de universidade nas escolas de ensino de econometria, de matemática, do que seja. Mas tem um quesito que eu vejo muito recorrente no debate, especificamente um pouco no mundo dos negócios e bastante no mundo empresarial, que é a parte humana, a formação humanística das pessoas. Aquela coisa de não adianta você aprender, como é que eu posso explicar? Não adianta você ensinar regras rígidas em um mundo mutante, um mundo que vai ser constantemente alterado. A gente passou por uma alteração de dezembro para cá, o mundo deu uma volta para baixo e quem tem aquela visão fechada e rígida de mundo, sem uma formação humanística de saber ler consumidor, saber ler as pessoas, não consegue se adaptar rapidamente, vai ter que reestudar, voltar à sala de aula, não no sentido bom de reaprender, mas no sentido de que precisa que alguém lhe conte o que está acontecendo antes dele conseguir ter a sensibilidade. Essa menina, Rejane, não foi? Que você comentou, ela tinha essa sensibilidade de não só ser a líder, mas ter uma formação humanística natural dela, que ela conseguiu retornar e saber como passar a informação, que imagino que tenha sido uma barreira grande que ela tem enfrentado de início, junto com os pais mais velhos, junto com os vizinhos mais velhos que ela, todos com vasta experiência de como trabalhar no solo. Não é fácil você pegar uma pessoa que tem 3 gerações de trato com o solo e ensinar que você fazendo desnível ali, talvez seja melhor para ele, melhor para ela. Essa formação humanística que a gente vem um pouco perdendo e tentando resgatar nos últimos 5 anos para cá. Você acha que está tendo a melhora? Como é que está essa coisa junto com esses jovens que passaram pelas suas mãos durante esse tempo? E você acha que essa formação exatamente o que é isso e se pode ser também um fator preponderante em transformar aquelas pessoas em agentes transformador, em transformar os seus próprios futuros? Você veja uma coisa, Léo. Durante décadas, vamos falar aqui, décadas, o nosso ensino ele foi moldado para que as crianças, né, os jovens, os adolescentes, tenham as respostas que os professores querem ouvir. Então, criatividade é absolutamente zero. Você tem que dar aquela resposta que o professor quer ouvir. Não estou nem falando aqui de ideologia, de nada disso, não. Seja matemática, física, qualquer coisa. Tem até uma história interessante que Nizam Anais conta, né, sobre isso, sobre a criatividade. Que isso é tolhido totalmente. Então, isso já vem da área acadêmica. Nós vivemos, né, nos últimos anos, a gente vê o teste do PISA, onde o Brasil está nos últimos lugares. Então, é uma lástima quando você vê hoje as pessoas fazendo uma redação, uma interpretação de texto. Lá no Instituto Plano, nós trabalhamos, por exemplo, com recrutamento e seleção. Recentemente, agora, o nosso diretor de recursos humanos, nós precisávamos contratar um cargo até operacional. Ele recebeu mais de 250 currículos. De 250 currículos, ele tirou 25. De 25, ele entrevistou 10. De 10, ele selecionou 3. Desses 3, eu aprovei 1. Então, você veja o grau de deficiência que a gente está tendo na área acadêmica. Se você vai para a educação familiar, nós, muito diferente dos europeus e dos americanos, não estamos acostumados a educar as nossas crianças para pensarem por si próprios. Eles também seguem o mesmo modelo da escola, porque esse é o modelo tradicional nosso. Então, eu, por exemplo, eu estudei numa escola americana na minha infância. E o modelo de ensino era totalmente diferente. O que é que hoje um coach faz? Um coach ele não tem respostas prontas para ninguém. Ele vai lhe provocar a pensar, para você encontrar as respostas que você precisa ter. Então, o que nós fizemos nesse programa foi isso. Os jovens que eu vejo hoje em dia, e aí vem de novo o empresariado também com uma parcela de culpa disso, vou pegar um exemplo simples. Estagiários. Muita gente contrata estagiário como mão de obra barata. Contrata um estagiário aí. Quando vai acabando o estágio, tira ele e bota outro. Próprias empresas públicas fazem muito isso.
né? Contrata uma pessoa, bota para fazer tarefas rotineiras, né? E quando vai terminando o estágio, pega e bota outro. Não, lá na nossa empresa nós fazemos diferente. Estagiário é para ser formado. Então, quando entra um estagiário na nossa empresa, depois do processo seletivo, ele vai saber que a cada 6 meses ele vai ser avaliado. Como o programa de estágio tem que ser de 2 anos, nós só admitimos gente nos 2 últimos anos de faculdade, até para que ele já venha com alguma bagagem acadêmica, né? A educação pelo trabalho ele vai aprender conosco. Então, a cada 6 meses ele tem uma avaliação. Se a avaliação dele for positiva, ele já sabe para quanto vai aumentar a bolsa estágio dele. E se ele passar pelas 3 avaliações, no quarto, está aqui entrando o Emiliano Neto, que foi nosso estagiário, e sabe muito bem do que é que eu estou falando. Ele já sabe quanto é que ele vai ganhar, porque ele vai ser admitido. Então, a gente não quer estagiário com mão de obra barata. É um engano das empresas achar que está economizando no momento que você bota uma pessoa, treina, aí quando forma, dá o tempo de estágio, você pega e dispersa o cara. Não, você tem que fazer essa oxigenação com essa intergeração das pessoas. Se não fizer isso, você está perdendo tempo e está perdendo dinheiro. Então, volto eu à sua pergunta. Você vai encontrar, hoje nos jovens, muitos totalmente despreparados, como eu dei o exemplo de pessoas que a gente seleciona, que é uma dificuldade para você encontrar uma pessoa boa. E, por outro lado, você tem o empresariado também sem muito interesse em fazer isso. Nós temos um cliente que ele tomou uma decisão muito interessante. Ele disse que ele só iria abrir uma nova loja, ele tem uma rede hoje de quase 30 lojas, que ele só iria abrir uma nova loja quando ele tivesse um gerente formado dentro da empresa. Você não imagina o ganho que foi isso. Por quê? Porque ele formou gente dentro da empresa. As pessoas que iam trabalhar nessa nova loja tinham uma cultura empresarial e, mais do que isso, todos viam um plano de vida e carreira dentro da empresa. Nós fizemos uma live com ele, chama-se Antônio Helder Guimarães Pereira, e o Helder falou de que uma vez ele foi em Ilhéus, ele tem uma loja lá, e disse que tinha um vendedor lá. E quando ele foi apresentado ao cara, ele disse: prazer, eu sou fulano de tal. Aí ele disse: muito bem. Ele disse: eu vou ser gerente dessa loja aqui do senhor. E hoje ele é gerente da loja. Então você veja o que é aquela determinação de uma pessoa, que quando devidamente motivado, que encontra um ambiente fértil, ele vai se desenvolver. Não tenha dúvida disso. Nós temos uma máxima lá no Instituto, que faz parte da TOR, que é a nossa tecnologia humanista orientada para resultados, que a gente diz o seguinte: ser agente do seu próprio destino é conciliar autodesenvolvimento com determinação. Então, se você não tiver aquela vontade de se autodesenvolver e não tiver determinação para isso, esqueça. Você pode ter o incentivo que tiver, a pessoa tem que querer para fazer. Então, isso acontece com os jovens hoje. A gente vê gente que entra e você vê aquele brilho nos olhos, gente com vontade de fazer. Hoje mesmo começou a trabalhar um cliente nosso, uma pessoa que nós fizemos processo de recrutamento e seleção, e aí eu disse assim para ela, disse: olha, fulana, eu classifico as pessoas em 3 tipos: as que sabem, as que fazem acontecer, as que veem acontecer e as que nem sabem o que está acontecendo. Você é de que tipo? Ela disse: eu faço acontecer. Eu disse: é você que nós queremos aqui. Então, tem que ter brilho nos olhos, tem que ter vontade de se desenvolver e ter determinação para isso. Porque dificuldade todo mundo vai ter. Com certeza. Vamos falar um pouco do Instituto Planos? Como é o trabalho de vocês, o que é que vocês fazem? E você também me havia comentado sobre um trabalho que vocês fizeram com jovens adultos de 20 e poucos anos de idade. Sim. Um trabalho que levava 12 meses para prepará-los para o mercado empresarial, mercado de trabalho, empreendedorismo, enfim, o caminho que eles decidissem tomar. Vamos comentar um pouco sobre isso? Como eu falei, o Instituto Planos é uma empresa de 15 anos de atuação. A empresa originária tem 20, mas a marca Instituto Planos tem 15 anos. 30 de junho agora nós completamos. E nosso DNA, vamos dizer assim, a nossa essência, nasceu com o planejamento com o desenvolvimento humano. Então, a nossa missão é inspirar e desenvolver pessoas. Essa é a nossa missão. Todo e qualquer produto ou serviço que a gente tem, está procurando sempre inspirar e desenvolver pessoas, seja ela qual for. Se a gente está fazendo um plano de cargos e salários, a gente está procurando inspirar e desenvolver pessoas. Se a gente está procurando, a gente está fazendo um programa de finanças, a gente está inspirando e desenvolvendo pessoas, e assim sucessivamente.
Nós atuamos em diversas áreas. Hoje nós temos uma plataforma de negócios que chama online, que chama Planos Escola de Negócios, e atuamos tanto na área de planejamento quanto desenvolvimento humano. Temos um sistema que é chamado Pluriplan, que ele é a sistematização dessa TOR, nossa tecnologia humanista orientada para resultados. A Elaine está me lembrando aqui que o nosso programa, está escrito aí, foi o Programa Jovens Talentos. Aliás, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode enviar a pergunta, que na hora, quando a gente der um tempo, eu faço as perguntas para Ângelo. Desculpa, Ângelo. Nada. O programa de Jovens Talentos foi uma ideia que foi construída lá, né, com muito carinho por todos nós, querendo retribuir um pouco. Então, esse programa ele teve 12 módulos, nós selecionamos, se não me falha a memória, foram 12 alunos. Eles tinham uma série de condições, então eles tinham que ter baixa renda, eram pessoas que tinham que vir de escolas públicas, que não pudessem pagar por uma capacitação dessa. Então, nós selecionamos esses jovens. Uma vez selecionados, eles fizeram um programa que era de um dia inteiro, então nós pagávamos o almoço deles, pagávamos o transporte, e nós demos 12 módulos das mais diversas matérias, desde uma administração financeira familiar, ensinando a ele como é que ele vai ajudar os pais a fazer um orçamento doméstico, desde ele pensar como é que ele pode começar a poupar para o futuro dele. Isso é uma coisa que ninguém faz no Brasil. Um americano, quando um filho nasce, ele já abre uma poupança para tentar colocar o filho na faculdade. Né? Então, foram 12 módulos, desde a parte jurídica, teve a parte de cidadania. Então, foi um programa assim, super bem sucedido. E tivemos o prazer desse ano, no comecinho do ano, um desses jovens voltou lá, entrou lá de terno, gravata, para dizer como aquele programa tinha transformado a vida dele. Então, uma coisa dessa, Léo, não tem preço, entendeu? Nós fizemos esse programa, infelizmente, fizemos durante um ano, depois a gente tentou um outro tipo de programa em parceria com uma escola estadual, em parceria com outras empresas, que a gente pensou que a gente poderia alavancar isso, não surtiu os efeitos desejados, porque nós não conseguimos mobilizar e sensibilizar. Eram mais de 200 alunos numa escola tida aqui como modelo, que de modelo não tem nada, mas... Então, nós descontinuamos o programa, mas iremos retomar. Porque nós sabemos que o que nós tocamos a vida desses jovens valeu a pena. Se fosse um só, já teria valido a pena. Mas nós sabemos que nós conseguimos plantar uma semente em cada uma daquelas cabecinhas ali para eles. Então, esse foi o programa Jovens Talentos. A Elaine, que está aí, foi quem conduziu e liderou esse programa. E cada um de nós aplicava e ensinava um módulo. Maravilha, sensacional. Vocês, então, no Planos, mudando esse trabalho, pensando agora no Instituto Planos, trabalham com headhunting, recrutamento, seleção e treinamento também? Sim, treinamento. Nós temos diversos seminários, seja na área de programa de desenvolvimento de lideranças, comunicação, cultura empresarial. Tem um seminário muito interessante chamado Encantado por Você, que é você fazer com que o cliente se encante por você e você se encante pelo cliente. Nós temos um portfólio de quase 20 seminários, mas eles são, vamos dizer assim, um conteúdo programático básico, porque cada cliente a gente vai adequar e ajustar o seminário para a necessidade que o cliente tem naquele momento. Então, o Instituto Planos tem toda essa parte de desenvolvimento humano. Nós não fazemos hunting, nós fazemos recrutamento e seleção. Né? Qual é a diferença básica? O hunting, você sai procurando pessoas, né? Buscando em outras empresas, nós não fazemos isso. Nós só fazemos recrutamento e seleção aberta. Então, se o cliente deseja um gerente, um diretor, alguma coisa, nós fazemos um processo de seleção aberto. Mas ir buscar em outra empresa é contra a nossa filosofia. Nada contra quem faz, não. Viu? O mercado está aí aberto para quem quiser, mas nós acreditamos que não é algo que a gente deva praticar. E atuamos também na área financeira, com processos. Nós temos aí o Emiliano, que é o nosso diretor responsável pela área de processo e qualidade. Em cada área lá, nós temos um sócio que participa e lidera essa área. Maravilha. Alguém tem alguma pergunta que queira fazer para Ângelo sobre o trabalho, a experiência dele com transformando as crianças em agentes, jovens em agentes transformadores de seus próprios destinos? Da experiência pregressa dele, a experiência atual, o que ele viu, viveu, qual a experiência
dele de como será a formação dos jovens empresários, dos empreendedores. E qual, Ângelo, aproveitando isso, pensando em 3 habilidades imprescindíveis para empreender hoje, falando-se tanto em quem já empreende, mas que é necessário ter as 3, ou quem vai começar com 15 anos, 19, 20 anos. Pensando apenas em 3, o que é que ele te vem à mente? A primeira é não empreender por necessidade. Se você vai empreender por necessidade, você já está começando pelo caminho errado. Porque no mundo empresarial que a gente vive aqui no Brasil, com esse manicômio tributário, a pessoa que vai empreender por necessidade já é o primeiro passo errado. O segundo é dominar a tecnologia específica de onde você vai entrar. Eu tinha um irmão que faleceu já há alguns anos, ele era maestro, né? Na minha casa, meu pai tocava violino divinamente, né? Minha irmã tocava piano e violão divinamente, esse meu irmão era maestro. Roubaram todo o talento musical para mim e para meu outro irmão, não sobrou nada. E ele costumava brincar dizendo assim, ele dizia, às vezes as pessoas perguntam, achando que eu sou maestro, estou ganhando muito dinheiro. Poxa, então, ser maestro dá dinheiro? Ele dizia, não é bem assim, você não é porque está dando dinheiro que você vai ser maestro. Então é a mesma coisa. Se você não dominar a tecnologia específica daquela área que você quer empreender, não empreenda. Ah, padaria e delicatessen dá dinheiro. Dá, assim como também não dá. Supermercado dá dinheiro. Dá, como também pode não dar. Então, você começar um negócio sem dominar uma tecnologia específica, não vá. Então, a primeira regra é não empreender por necessidade. Segundo, é dominar a tecnologia específica da área onde você vai trabalhar. Terceiro, é você ter recursos financeiros para você poder sustentar pelo menos um ano do primeiro ano de operação. Dificilmente uma empresa vai começar a dar resultados rapidamente assim. Se você não tem isso muito bem planejado financeiramente, isso não vai acontecer. Nós temos um caso interessante. Quando nós mudamos para um determinado prédio, tinha uma empresa lá que estava começando, uma empresa pequena de artesanato, que essa senhora estava começando um negócio com uma sócia. Ela viu a nossa placa lá, Instituto Planos, Planejamento com Resultados e tal, nos procurou, que disse que queria começar o negócio dela bem organizado. Ela estava saindo da Petrobras, imagine, para fazer o sonho dela. Ela e uma amiga, amigas de muitos anos. E aí, quando elas nos contrataram para a gente fazer esse planejamento delas, durante a fase do planejamento estratégico, elas acabaram a sociedade. Por quê? Porque não havia sintonia no que estavam fazendo. Ou seja, elas se queriam muito bem, achavam que tinham um sonho comum, mas quando você começa a detalhar, você vê que os objetivos são diferentes. Uma outra ocasião, foram 2 pessoas lá que uma amiga nossa nos pediu para que iriam montar um negócio. Eu disse, vocês já fizeram a conta de trás para frente, dentro daquele espírito do não empreender pela necessidade. Já fizeram a conta de trás para frente? Quanto é que você precisa por mês para viver e quanto é que você precisa por mês? A gente começou a fazer a conta de trás para frente. Elas viram que o negócio era inviável para elas. Então, essas 3 regrinhas básicas, Léo, eu diria que são assim fundamentais para quem quer empreender. É uma coisa que você falou me preocupa muito, é esse hábito das pessoas se moverem em direção à multidão. Ou seja, vamos dar um exemplo que não tem nada a ver com o que você falou, mas ilustra bem. Manuel Dias da Silva, está cheio de farmácia, deve ser porque dá dinheiro, vamos abrir mais um no lugar. Não necessariamente vai dar certo. Todo mundo vai ser agora, vai ter um boom com certeza agora de medicina, porque dá dinheiro, porque está sendo necessitado. Aí vai chegar alguns anos, daqui a uns 10 anos vai ter problema com isso, excesso de médico no mercado. A mesma coisa aconteceu nos anos 70, 80 com engenheiro, depois com outras, enfim, advogados nos anos 2000. Isso é icônico. Ângelo, agora que a gente já está chegando ao final, que já o Instagram vai cortar, eu gosto de fechar arrematando pedindo 3 coisas. Dá uma indicação para a gente de alguma literatura, isso eu deixo aberto, pode ser um livro técnico, um romance que você goste e acha que pode despertar algo na pessoa, como coach, um filme e algum site, algo para as pessoas acompanharem o que está de mais moderno acontecendo nesse mundo. Um livro. Já que a gente está falando aqui para toda a turma adolescente... Pode ser um clássico.
Não, eu não vou para um clássico, não. Eu vou sugerir um livro editado pela Fundação Odebrecht que chama O Adolescente Protagonista. Então, esse é um livro que, para a turma toda jovem aí, para quem trabalha nessa área, ele é fantástico. Um livro que foi feito com muito carinho por toda a equipe da Fundação e vale a pena porque ele é didático, ele é muito bom. Um livro, um filme, né? Um filme. Caramba, eu sou uma pessoa que gosta de filmes, viu? E um que nós utilizamos muito durante muito tempo em seminários chama... Como é o nome do filme? É o filme de um garoto que ele recebe uma tarefa do professor para mudar o mundo. E ele vai e ele diz que ele vai mudar o mundo fazendo o bem para 3 pessoas. Nossa, esqueci o nome do filme. O pessoal que está aí me assistindo, me lembrei o nome do filme. Não conheço. É um filme, é um clássico. É com Kevin Spacey, com aquela atriz também muito famosa, que eu esqueci o nome dela aqui agora. Enfim, ele tem uma ideia, que é mudar o mundo ele fazendo bem a 3 pessoas. E essas 3 pessoas, Corrente do Bem, é o nome do filme. Então, essas 3 pessoas Obrigado, Diana, fazendo bem para outras 3 pessoas. E assim, e aquilo se espalha pelos Estados Unidos. Então, começa o filme com uma história de que um advogado dá um carro para um outro cara. Ele fica sem entender por quê. Ele vai buscar o fio da meada e termina encontrando que foi um garoto de, sei lá, 10 anos que começou essa história por causa de uma aula que o professor deu. Então, o filme é O Corrente do Bem, o livro é O Adolescente Protagonista. E qual foi outra coisa que me perguntou? Pode ser um site, algum periódico, algo para as pessoas... institutoplanos.com.br. Vocês vão encontrar Maravilha. artigos bem interessantes lá, vocês vão encontrar coisas bem legais. Ângelo, temos aqui um recado bom para você. Cadê? Barbosa Samik pede: Ângelo, cobre-me sobre os projetos nas escolas. Vamos falar no âmbito municipal. Como repita a pergunta, Barbosa é um grande parceiro. Barbosa é um empresário nato. Vou contar a história de Barbosa rapidamente aqui. Ele está pedindo para você lembrar ele sobre o seu projeto nas escolas. Ele quer falar sobre isso no âmbito municipal. Vamos lá. Agora a história de Barbosa. Barbosa, eu estava nas obras sociais em Manduce, fui para lá como diretor administrativo e financeiro, e logo que eu cheguei lá, esse cidadão me apareceu. Ele era o gerente comercial de uma empresa que vendia produtos para lavanderia, shampoo, esse tipo de coisa. E ele se mostrou assim, um cara muito atencioso, e eu visitei lá a empresa, e ele disse: rapaz, essa lavanderia aqui você poderia explorar para vender serviço para fora, que você pagaria todo o custo dessa lavanderia só prestando serviço para terceiros. Tem muitas lavanderias aí que são exclusivamente hospitalares. Eu digo: é mesmo? Ele disse: é. Eu digo: você acredita que isso ia dar certo? Ele disse: acredito. Eu digo: então vem implantar. E ele foi, implantou, e foi um sucesso. E nós pagávamos todo o custo da lavanderia das obras sociais de Manduce vendendo serviços para fora. No âmbito municipal, em termos de projetos educacionais, são realmente as casas familiares que nós trabalhamos aqui no interior, no Baixo Sul da Bahia, né, com a Casa Familiar Rural, a Casa Familiar do Mar e a Casa Familiar Agroflorestal, que é, como eu falei, que pratica aquela pedagogia da alternância, onde os alunos ficam uma semana internados e uma semana de aula prática. Essa escola ela era em parceria com as prefeituras municipais, e depois de muito tentar, nós conseguimos a certificação pelo Conselho Estadual de Educação para que elas funcionassem, tivessem a certificação como escola de segundo grau. Isso foi assim, uma conquista muito legal. Então, hoje, quem faz uma casa familiar, seja rural, do mar, ou agroflorestal, ele sai com um atestado de conclusão do segundo grau. Sensacional. Inclusive, se vocês precisarem de ajuda, algum apoio, se já estão todos amarrados, mas algo extra no Baixo Sul, nós temos contato com um empresário que tem grande penetração com toda a comunidade do Baixo Sul, de Valença, Itaperoá, mais para baixo, ele conhece todo mundo lá e tem uma penetração muito forte. Pode talvez ajudar você. Ele está também muito ligado
a obras sociais, a ajudar a comunidade e tudo mais. É o dono da farmácia da Peroá. Certo. Aí deve conhecer o projeto lá do Baixo Sul. Com certeza conhece. Mas, ótima indicação. Vamos adiante. Ângelo, a gente já está finalizando. Você quer arrematar com algumas palavras finais? Eu quero apenas agradecer imensamente, né, ao César Almeida, que é o presidente aí da Júnior, a Tainá, que eu já conheço desde a época da BRH. O Instituto Planos é parceiro da BRH e é parceiro também da Junior Achievement. Nós começamos a fazer a parte de planejamento lá, mas lá tem um diretor que chama Tiago Imperial, que é um craque. Está aqui presente. Está aqui presente. Thiago, Acabou de entrou mais cedo. Um abraço. Então, o Tiago é um craque na área de planejamento, então não precisou mais do meu apoio lá. Mas o Instituto Planos está sempre à disposição para o que precisar para contribuir com a Junior Achievement. E desejo sucesso para vocês, né? De novo, que precisarem conosco, fiquem à vontade. Muito obrigado a todos vocês aí pela oportunidade, bem legal. Não só compartilhar isso, como rememorar todos esses casos que a gente teve de sucesso, que foi assim, um projeto fantástico e continua sendo, porque a Odebrecht continua investindo aqui na educação dos jovens no Baixo Sul. O prazer foi nosso, é um prazer a gente ouvir essas histórias todas e ainda saber que tem tanta semente sendo plantada nos quatro cantos desse país. Nós começamos há 15 anos atrás, é uma surpresa boa saber que há 15 anos atrás vocês também iniciaram esse projeto, plantando essa semente voltada, obviamente, para os interesses comerciais da Planos, mas com forte viés, que eu percebo aparentemente tem mais o viés de desenvolvimento social do que aparentemente de desenvolvimento comercial, através desse ímpeto que você tem, natural seu mesmo, de fazer acontecer e fazer mudar, e fazer que a coisa, que a sociedade, que o mundo desenvolva além do que nós temos hoje em dia. Então, quem não conhece a gente, vocês acabaram de conhecer o Instituto Planos de Ângelo, nós somos a Junior Achievement Bahia, um braço da Junior Achievement Mundo, 15 anos presente na Bahia, e a gente tem como finalidade principal ajudar, educar e preparar as jovens mentes para o futuro, dando-lhes aulas, preparando com a metodologia própria da Junior Achievement Mundo, e com alguns métodos interessantíssimos, alguns até que muito similares com o que a Angelo propôs, que é trazer a criança à sala de aula, ensiná-las a criar uma empresa, criar um produto, comercializar o produto, arrumar financiamento para desenvolver esse produto e vender esse produto ao final, fazendo o corte de lucratividade entre os fornecedores, o seu bolso e os acionistas da empresa. Temos uma série de exemplos no mundo inteiro de sucesso de pessoas. Vão me cortar. Então, infelizmente, estamos chegando ao final, 20 segundos, eu vou ter que cortar, Ângelo. Como eu falei, eles me cortam literalmente a 1 hora. Eu agradeço a presença de todos, muito obrigado e uma excelente noite para todos. Um abraço. Queria mandar um abraço para o Evandro e um beijo para minha esposa, Alicinha, 46 anos de parceria. Forte abraço para todos vocês. Abraço, Evandro, também. Até mais. Tchau.